que Deus Pai Todo-Poderoso dê paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue nos dando paz, amor e pedir na palavra. Amém? Amém. Amém. Vamos falar do Evangelho com o Rui por aqui. Vamos começar direto na palavra. Romanos 2. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que te julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Amém. Amém. A pergunta que eu te faço, ela é bem clara e bem tranquila. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de entender ou de aceitar o que é básico, o que é normal, o que é tranquilo. Deus, ele coloca no Evangelho diversas situações para a gente aprender o como se comportar ou como não se comportar. Deus coloca diversas situações no Evangelho dizendo, olha, eu vejo você, eu entendo você, e ao mesmo tempo eu digo para você, olha, eu sei quem você pode se tornar. E isso é uma escolha pessoal, e isso é uma escolha individual. Por que eu falo isso para vocês? Eu falo isso para vocês porque uma das coisas que eu mais enxergo no meio dos seguidores de Jesus Cristo, e aí eu falo para você no meio católico, no meio evangélico, e no meio evangélico você pode pegar qualquer placa de igreja, neopentecostal, pentecostal, não importa. A palavra de Deus é traduzindo para você de uma maneira o mais simples possível que eu posso, para que você comece a entender: você é bom e justo ou você é mau e injusto. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade. E se você começar a colocar essa premissa na tua vida, para todas as tuas decisões, para todas as tuas orações, para todas as tuas tomadas de decisão, para todas as tuas tomadas de caminho na tua vida, vai ficar muito mais fácil. E quando você chegar ali na frente, você não vai poder olhar para trás e dizer, mas eu não tinha entendido isso. O caminho é bem fácil para você escolher. O bem, o amor a Deus, vai te levar a Deus. A verdade, amar a Deus acima de todas as coisas, ser justo. E a maldade vai te levar para longe de Deus. A mentira vai te levar para longe de Deus. A grande questão é essa: você é filho de quem? Você é filho de Deus ou você é filho do mundo? E quando você começa a tratar a sua vida de uma maneira mais responsável, mais madura, as coisas elas começam a acontecer de uma maneira mais tranquila. Um dos maiores sofrimentos que eu consigo perceber nos filhos de Deus, nos seguidores de Jesus Cristo, é quando eles vivem uma dicotomia
Porque essa dicotomia ela acaba refletindo nos próprios corações. Como assim, Rui? É simples. A pessoa ela quer seguir ao Senhor. Ela quer seguir os mandamentos. Ela deseja, ela anseia pelas bênçãos. Ela lê o Evangelho, ela diz, eu quero ser assim. Só que na hora do vamos ver, na hora da vida, ela não consegue se comportar assim. Assim como você vai me perguntar, bom e justo. Não, mas eu acho que eu sou bom e justo. Achar é uma coisa. Pega o teu comportamento e coloca frente ao Evangelho e vê se você está sendo bom e justo o tempo todo. Buscai o reino dos céus e toda a sua justiça e tudo lhe será acrescentado. Deus coloca os ouvidos, coloca os olhos com amor e com carinho ao justo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. E por aí eu posso começar a falar para você um monte de benefícios de ser justo. A única coisa que eu tenho certeza plena e absoluta é que todas as vezes que você é justo no mundo, o mundo olha para você e dá risada na tua cara. O mundo sai por trás e diz, enganamos ele de novo. Eu não estou preocupado com o mundo. A minha ocupação é com Deus. Eu não estou preocupado com o que vão falar de mim no mundo. A minha ocupação é seguir o Evangelho. Eu não estou preocupado em agradar o mundo. Eu estou preocupado em seguir Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E as bênçãos do Senhor, elas vão me seguir, vão me alcançar, porque eu sei o caminho, eu sei o que Ele espera, e eu busco todos os dias aprender, entender, e quando eu erro, porque todos erramos, eu peço perdão para os envolvidos, eu peço perdão a Deus, e eu busco mudar o meu comportamento. Agora, uma das coisas que eu percebo muito é que as pessoas elas vivem nessa dicotomia e elas desejam viver, mas elas por medo, por vergonha, por mania ou por qualquer outra coisa, elas acabam seguindo os caminhos do mundo. E aí ela fica com dois corações, porque ela queria seguir ao Senhor, mas ela não pôde, porque ela queria falar a verdade, mas essa verdade não era... Ela queria fazer o bem, mas o que iriam pensar dela? E aqui em Romanos, Paulo está nos alertando para algo que Jesus falou no Sermão da Montanha. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Diz nosso Senhor Jesus Cristo, olha, por que tu olha para a trave que tem no olho dele, se tem uma trave no teu olho, o cisco no olho dele, né? Ou seja, nós precisamos começar a entender que o caminho com Jesus, seguir o caminho, a verdade e a vida, não tem em apontar os outros, não tem em julgar os outros, não tem em ficar fazendo valores dos outros, tem de nós. Eu não consegui achar em lugar nenhum aqui, talvez se você tenha achado você pode me corrigir, onde Jesus diz, olha, você é instado a se preocupar e corrigir os seus irmãos. Em Provérbios diz, não perca seu tempo falando com o tolo, porque vai trazer mácula sobre você. Agora, se você corrige o sábio, mais sábio ele ficará. Não corrija o tolo para que ele não fique irado contra ti. Em outra passagem, Jesus Cristo fala que nós temos que ter cuidado em falar com os irmãos, porque, veja, ai daquele que afasta de mim os meus filhinhos. Você já imaginou que você pode chegar na pessoa com a melhor das boas intenções, mas acabar dando um sabão e você afasta ela de Deus por causa da tua
palavra errada? E isso eu até tenho que fazer um desabafo, uma confissão, um pedido de perdão para algumas pessoas, então é público. Em alguns momentos eu tive uma inspiração e algumas pessoas não estavam prontas para receber a inspiração. E o Espírito Santo me inspirou não para corrigir a pessoa, e eu corrigi. Não para alertar a pessoa, e eu alertei. Não para entregar a palavra, e eu entreguei. Mas ele me entregou para que eu orasse pela pessoa. E eu faço esse alerta para você, que é seguidor de Jesus Cristo e que às vezes tem essa revelação divina. Quando você tiver a revelação divina, continua com ela e pergunta ao Senhor o que Ele quer que você faça com ela. Se é para você orar pela pessoa ou se é para você entregar pela pessoa. Quando você entrega a palavra para a pessoa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, você e a pessoa sairão edificados. Quando você entrega a palavra para a pessoa e não era para você entregar, ou você entrega sem inspiração, você causa contenda. Interessante, né? O Espírito Santo, ele traz paz, alegria e amor. Se eu entrego algo inspirado por ele, eu não posso criar briga, contenda e raiva. Você entendeu? Por isso que a nossa vida, quanto mais a gente se dedica à palavra, mais a gente olha para trás e diz, meu Deus, eu estava errando lá, mas eu estava errando de boa fé, eu estava errando com o coração contrito, eu estava errando com o coração alegre no Senhor, mas eu estava errando. Então aquele erro eu não cometo mais. Hoje eu cometo outros erros que eu nem sei que são erros. Mas daqui a pouco eu vou descobrir. E quando eu descobrir, eu vou pedir perdão por eles e vou parar de cometê-los. E aqui é um ponto muito importante. Paulo fala, portanto você que julga os outros é indesculpável. E ele diz, olha, você está julgando o outro é porque você faz o erro. E isso é algo que eu já trouxe esse alerta e vou trazer para vocês de novo, assim como o Paulo falou. Muitas vezes nós olhamos para o outro e nós ainda fazemos aquele erro. Por isso o erro dele nos dói tanto e a gente tenta corrigi-lo, porque a gente não conseguiu corrigir a nós ainda. Então a gente fica com esse coração apertado, com esse coração contrito, porque a gente está olhando para o outro e está enxergando o nosso pecado. Jesus Cristo falou, você tem uma trave e está olhando para o cisco. E por isso que está te incomodando, porque você não consegue tirar a tua trave, mas o cisco dele você pode apontar. E aí te desvia do que você tem que fazer. E olha que coisa interessante, quando a gente começa a entender isso, e o outro nos incomoda, ao invés da gente corrigir ao outro, a gente vem para nós e busca a nossa correção. E quanto mais nós evoluímos, mais as pessoas que estão inspiradas pelo Espírito Santo de Deus também se inspiram e através dos nossos atos, que chamam muito mais atenção do que as nossas palavras, vão também melhorando as suas vidas e a sua entrega a Jesus Cristo. Quero que você entenda que a tua palavra tem poder, mas a tua disposição, a tua atitude, a tua mudança, ela arrasta multidões. E se você quer fazer diferença na vida dos irmãos em Cristo, você precisa ser um ponto de mudança. Você precisa ser alguém que as pessoas vão olhar e vão dizer, não, mas ele era e agora ele mudou. A gente sabe que isso é a alteração de mudança através do Espírito Santo de Deus. E a gente, assim como Jesus Cristo, vai dando o exemplo. Porque mais importante do que as palavras de Cristo foram os exemplos que ele nos deu. Eu gosto muito de frisar o respeito que ele tinha com Maria. Maria chama ele no meio do casamento e diz, filho, acabou o vinho. E ele olha para ela e diz, que tenho eu contigo, ó mulher, não é chegada a minha hora. Olha que frase forte. Que tenho eu contigo, ó mulher, nem chamou de mãe. Não é chegada a minha hora. Tipo, ei, não vou me expor publicamente.
ela, sabedor de quem era o filho, olha para os servos e diz: ei, obedece, o que ele pedir é só fazer. Não teve mais conversa, não teve mais negociação, ele obedeceu à mãe. Que a gente seja como Cristo, que a gente saiba se posicionar, que a gente saiba conversar, mas que a gente saiba respeitar os mandamentos do Senhor, os princípios de Deus, de forma inequívoca, imediata. E isso fará mudança na nossa vida. Isso fará mudança em nosso coração. Isso fará a mudança necessária que a gente precisa. E continuando com esse pensamento, em Mateus 7, de 1 a 5, está escrito: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não se dão conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Em Lucas 6,37 diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Olha que pensamento interessante. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Ô Rui, olha só, você olha para aquela irmãzinha e você diz assim: ela não merece ter a prosperidade que ela tem, por causa disso. E aí a tua vida não anda na prosperidade. Você olha para o outro casal e diz: aquele casal é feliz? Mentira! Eles não são felizes nada. E aí você elenca diversos motivos porque eles não podem ser felizes. E aí você não é feliz no seu casal. Você olha para o outro e diz: aqueles filhos, eles são isso. Ou seja, eu pergunto para você de coração: toda a área que você julga não é a área que está com mais problema na tua vida? Isso foi algo que Deus me inspirou no meu coração há um tempo atrás. Eu disse: olha, quando você olha para os outros, ora por eles, abençoa eles e não se preocupa nem julga a vida deles, assim eu me comprometo contigo, porque está escrito ali: não julguem e não serão julgados, perdoem e serão perdoados, não condenem e não serão condenados. Agora, quando você olha para um dos meus filhos e diz: olha, aquele lá, e você julga ele naquela situação, a caderneta começa a voltar. E na tua situação eu vou ter que julgar também, eu vou ter que ver se você é justo, se você é correto, se você fez tudo certinho. E você sabe que nós somos seres humanos, falhos por natureza, com tendência à maldade desde pequenininho. Então, meus irmãos, que a gente não julgue para não ser julgados. Que a gente não julgue para não ser julgado. Que a gente não julgue para não ser julgado. Isso não é motivo para que eu amanhã comece a mentir, a roubar, a adulterar, nada disso. Tudo isso terá consequências na minha vida. Agora, julgar é um problema. Eu não quero mais esse problema na minha vida. Condenar é um problema. E eu não quero esse problema na minha vida. Perdoar é uma bênção na minha vida. E eu quero isso na minha vida. Por isso eu me esforço todos os dias para não julgar, para não ser julgado, para não condenar, para não ser condenado. E para perdoar, para ser perdoado. Em todas as áreas. Você consegue compreender como é diferente viver aos pés de Cristo e viver no mundo?
Você consegue entender como é diferente nós seguirmos os princípios de Deus ao invés de seguir os princípios do mundo? Ser bom para o mundo não é uma característica desejável. Ser justo para Deus é o que Ele espera de nós. Em 1 Coríntios 6,12 está escrito: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que para mim pode ser algo normal, para um irmão pode ser algo que leve ele à tentação e à queda. Que a gente saiba discernir o que fazer, onde fazer e como fazer. E que quando a gente enxergar um irmão caído, ao invés de julgar, a gente estenda a mão. Ao invés de condenar, a gente levante ele, perdoe e ame. Porque todos podem cair. E que a gente esteja sempre pronto para ser uma tábua de salvação, uma palavra de libertação. Somos pecadores. Cabe a nós buscar a nossa santidade e ajudar ao máximo aos nossos irmãos. As decisões são individuais e forçar o outro a ter um comportamento, pois estamos fiscalizando, não é ensino, nem mesmo conversão. Que a gente comece a entender que Deus espera sim que a gente ame, que a gente ajude, que a gente ore, mas que cada um tem a sua história. E cada um está num ponto, mas o caminho é o mesmo. E o Deus que a gente serve nos ama de forma maravilhosa. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. E que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Sendo a vontade do Pai, eu volto em breve.